Olá, boa noite. Boa noite. Recursos para a saúde. Prefeitos se reúnem com o governo do estado para discutir a crise no repasse de verbas para os hospitais gaúchos. Chuvas alagam Parque Assis Brasil e preocupam a organização da Expo Inter 2015. Na região metropolitana, foi dia de voltar para casa e calcular os prejuízos causados pelas cheias. Facilidade perigosa. Aumento no limite para crédito consignado põe em risco o equilíbrio financeiro dos consumidores. Manutenção do valor da cota para compras no exterior favorece a economia dos municípios na fronteira com o Uruguai. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Os municípios gaúchos apresentaram um relatório com propostas ao governo do estado para normalizar o repasse de verbas para a saúde. Os valores atrasados desde o ano passado chegam a quase 300 milhões de reais. Aprovadas em Assembleia Geral da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Estado, as propostas foram entregues ao governo em um encontro realizado no Palácio Piratini. Uma nova reunião deve ocorrer ainda esta semana. O encontro terminou com uma certeza, que governo e FAMURS devem se encontrar novamente nesta sexta-feira para falar sobre a crise na saúde vivida pelos municípios. Na ocasião, o governo deve sinalizar se aceita ou não o pedido da FAMURS de destinar parte dos depósitos judiciais para hospitais e serviços em saúde. Na sexta-feira, teremos uma reunião de trabalho coordenada pelo vice-governador com a FAMURS, o secretário Gabardo, para buscar uma equação. O vice-governador nos sinalizou com o pagamento dos meses de outubro e novembro do ano passado, dos atrasados, buscar um calendário de reuniões periódicas entre a FAMURS, a Secretaria da Fazenda, o Governo do Estado, para que a gente possa buscar um equilíbrio no ressarcimento desses recursos dos municípios. A ideia nossa é fazer reuniões periódicas para que a gente possa avançando na medida da necessidade e da importância que o nosso governo tem dado para a saúde. Só neste ano, o Rio Grande do Sul teve 1.200 casos confirmados de dengue. Em Passo Fundo, na região norte, o aumento dos focos do mosquito transmissor da doença preocupa. Já são quase 700 em 2015. Por isso, o trabalho de prevenção está sendo intensificado no município, como mostra a reportagem da UPF-TV. No bairro Záquia foi iniciado um novo ciclo de trabalho de controle da dengue. Os agentes passam de casa em casa. A intenção é vistoriar 100% das residências, orientando a população quanto aos cuidados em relação à dengue e eliminação dos criadouros ou água parada, que favorece a proliferação das larvas e do mosquito. Se eu cuidar e o outro cuidar, não vai ter. Se eu não cuidar, vai ter e vai prejudicar a mim e o vizinho. O ciclo de visita dos agentes nos imóveis é de 2 em 2 meses, de acordo com o Programa Nacional de Controle da Dengue. Não existe mais aquela água de chuva que tu guarde para um dia, 2. Infelizmente não dá mais. Não dá mais para coletar água em caixa d'água que é ser coletado de calha. Qualquer coisa, qualquer recipiente que acumule água da chuva nos atrapalha bastante. Então choveu, viu que choveu 2, 3 dias, pega e dá uma viradinha que já auxilia. Os agentes explicam que o inverno é uma estação de muita chuva e há um aumento no acúmulo de água e formação de criadouro. Por isso é importante a conscientização da população, eliminando a água parada. A situação de Passo Fundo é de alerta. Então o frio favorece, contribui com o trabalho da dengue e no controle da dengue, pela questão de que no frio as larvas têm maior dificuldade de se proliferarem. Mas isso não quer dizer que a população deva relaxar em nenhum momento quanto aos cuidados. Quem apresentar algum sintoma de dengue deve procurar atendimento médico. Geralmente, os sintomas aparecem depois do 3º dia da picada pelo mosquito. Febre alta de 38, 39 graus, dores musculares intensas, dores de cabeça, falta de apetite, náuseas. De cada 100 mil pessoas que vivem em Porto Alegre, 90 têm o vírus HIV. A estatística é do Ministério da Saúde. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, mas os casos estão aumentando, principalmente entre os idosos e os jovens com menos de 30 anos. Por causa disso, a capital tem se planejado para reduzir estes índices e prestar ajuda a crianças e adultos soropositivos. Além do teste rápido feito nos postos de saúde, as ONGs têm cumprido um papel fundamental na missão de proporcionar uma vida melhor a quem convive com a doença.
Maria Angélica, de 50 anos, descobriu que era soropositiva em 2010, após um exame médico. Eu fiquei triste, né? Chorei, tudo, entrei em deprê. Mas aí eu baixei o hospital, tudo, e eu disse, eu vou ser mais forte, eu sou mais eu. Aí eu comecei a tomar medicação, veio muita função, veio os preconceitos. Preconceito sempre tem, mas a gente tem que ser forte. Além do tratamento médico que faz no Hospital Conceição, Maria Angélica tem o apoio de amigos com história semelhante, que ela conheceu na Casa Fonte Colombo. São 300 pessoas de baixa renda que buscam suporte com os 54 voluntários da ONG, que há 15 anos dá assistência a portadores de HIV e AIDS. Muitas não quiseram ser identificadas por medo de sofrer discriminação na família ou no trabalho. No local, elas têm refeições, atendimento médico, psicológico, corte de cabelo, massoterapia e sessões de reiki. Como a gente atende um público desde criança até idosos com HIV, então, para nós pegamos muitas pessoas que estão em vulnerabilidade social, né? A entrada na casa tem que vincular com a questão da sorologia. Então, é HIV positivo, pode participar dos atendimentos. Em Porto Alegre, as crianças soropositivas de famílias carentes também contam com uma rede de atendimento social. A Clínica Esperança foi pioneira no acolhimento de crianças portadoras do vírus HIV em Porto Alegre. Hoje, ela assiste 25 crianças nas 3 unidades que possui. Uma delas é esta daqui, no bairro Morro Santana. A instituição recebe também crianças com outras necessidades especiais, todas com idade entre 0 e 10 anos, em situação de vulnerabilidade social, encaminhadas pelo Juizado da Infância e Juventude. Nosso objetivo é abrigar a criança e dar todo o suporte espiritual para a criança, de saúde, também na parte de estudo, né? De atendimento médico, enfim, tudo que uma criança que tem o pai e a mãe, né, recebe, nós aqui temos por direito da criança de dar esse atendimento também. Segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, Porto Alegre teve 7,6 casos de mortes por AIDS em menores de 5 anos por cada 100 mil habitantes. A taxa de transmissão vertical, ou seja, de mãe para filho, foi de 3,58%, o menor índice dos últimos 10 anos. Muitos bebês contaminados ainda na barriga da mãe, que passaram pela Clínica Esperança, depois de tratamento específico, tiveram o HIV negativado e ganharam uma nova família. Nós temos crianças que foram adotadas, tanto bebês, né, com vírus da AIDS, como adolescentes. E tu acompanha a história de vida deles. E todos eles venceram. Em tempo de vacas magras, vale tudo para conseguir pagar as contas em dia. E o empréstimo consignado parece uma solução fácil. Mas o Procon alerta para o risco de endividamento. É que esse tipo de operação pode comprometer ainda mais o salário e complicar a situação de quem já está no vermelho. Você já fez um empréstimo consignado? Não, nunca. Você sabe o que é? Não tenho ideia. A senhora já fez empréstimo consignado? Não. Mas a senhora sabe o que é? Mais ou menos. Para quem não sabe o que é, a gente explica. O empréstimo consignado é sempre por bancos ou financeiras. As parcelas são descontadas automaticamente da folha de pagamento do consumidor. Desde o início da semana, uma publicação no Diário Oficial da União aumentou o limite para o uso desta operação de 30% para 35% da renda. Mas atenção! O percentual a mais só pode ser utilizado para pagar as despesas com um cartão de crédito. E é aí que mora o perigo. O consumidor, que ele tem um salário X, ele vai comprometer 35% da sua renda. Esses 5% para pagamento do cartão, então quer dizer que ele também já tem uma dívida com o cartão de crédito e lhe resta 65%. Para que esse 65%? Para financiamento, para habitação, alimentação, plano de saúde. Então é um risco muito grande elevar esse percentual no mercado de consumo. Segundo o Procon RS, dos cerca de 3 mil atendimentos no primeiro semestre, 15% foram relativos a endividamentos ou superendividamentos, a maioria por empréstimo consignado.
Os PROCONs do país, eles são contrários a essa medida, né, esse aumento, porque a gente tem um índice, assim, elevado de atendimentos no PROCON, né, que hoje chega aí um percentual de 15%. Claro que a gente não pode comparar com telefonia, com produtos, e que é preocupante. Por quê? Porque o consumidor, ele já está endividado quando vem no PROCON. Aumentando esse índice, ele pode se tornar aquele super endividado e aquele que não tem mais o que fazer e negociar para ajudá-lo. O número de parcelas não pode ser superior a 72 meses. No consignado, o juro é de 27,2% ao ano, bem abaixo dos praticados em outras formas de financiamento. A chuva deixa o centro do estado nesta quinta-feira, mas as temperaturas devem cair um pouco. Em Santa Cruz, mínima de 8 e máxima de 15 graus. Em Santa Maria, sol entre nuvens durante todo o dia. Não chove. A mínima vai ser de 7 graus. Situação parecida em Cachoeira do Sul. O tempo firma e a máxima não passa dos 15 graus. E veja ainda nesta edição, municípios da fronteira com o Uruguai comemoram manutenção do valor da cota para compras no exterior. E ainda os estragos da chuva no Parque de Exposições Assis Brasil. A gente volta já. A quinta-feira vai ser de sol e muitas nuvens no sul do estado. Em Bagé vai gear ao amanhecer. As temperaturas caem ainda mais nas primeiras horas da manhã, quando a mínima chega a 2 graus. Em Pelotas, o sol vai se intercalar com períodos de céu nublado. As temperaturas variam dos 8 aos 17. Clima semelhante ao de Rio Grande, no litoral sul. A máxima vai ser de 16 graus. E mais de 700 pessoas continuam fora de casa em todo o Rio Grande do Sul devido à chuva dos últimos dias. 41 municípios foram afetados. A situação mais crítica é no Vale do Rio dos Sinos e Caí. E a chuva também preocupa os organizadores da Expo Inter. Há um mês e meio da feira, o Parque Assis Brasil, em Esteio, está alagado. Uma prova de cavalo de raça árabe prevista para este fim de semana já foi cancelada. Parece um lago, mas essa é a área onde ficam as empresas de máquinas agrícolas durante a Expo Inter. A água cobriu também a parte do estacionamento, banheiros e a pista onde são realizadas as provas do cavalo crioulo. Quem participa da Expo Inter está preocupado com a situação. Fenômeno meteorológico severo, o que ocorreu, mas ele pode voltar a ocorrer, assim como já ocorreu em 2013. Precisamos fundamentalmente tomar medidas para que, se novas chuvas ocorrerem, e a previsão é que podem ocorrer, não atinjam de forma tão significativa a estrutura do parque. A chuva também vai atrasar ainda mais as obras de recuperação do parque, que teve 70% da estrutura danificada por um forte temporal no fim do ano passado. A previsão era de que os consertos terminassem em junho, mas a obra está atrasada. A administração do parque corre contra o tempo para deixar tudo pronto até a Expo Inter, que começa no fim de agosto. Estamos mesmo com falta o pavilhão o antigo pavilhão do cavalo crioulo. Este pavilhão está faltando ali 3, 4 partes para ser coberto e o restante e mais alguns detalhezinhos com referência a PPCI dos bombeiros. Nós queremos ter um prazo aí de 15, 20 dias livre só para trabalharmos com a Expo Inter mesmo. Em Novo Hamburgo e Esteio, na região metropolitana, centenas de famílias que ficaram desalojadas por causa da chuva começaram a voltar para casa. Mas a Defesa Civil alerta que o cenário ainda é de muita preocupação, principalmente em Campo Bom e Novo Hamburgo, onde há risco de enchente. Em Novo Hamburgo, o nível da água no arroio da Vala da Palmeira baixou um pouco hoje pela manhã. Das 400 famílias desalojadas, algumas conseguiram voltar para suas casas. Tá melhor. Ontem estava muito cheio, estava tudo alagado. Até daqui dentro do pátio está tudo cheio de água aqui. No sistema de proteção contra as cheias, as bombas não estavam dando conta do volume de água. Desde segunda-feira já choveu 198 milímetros em Novo Hamburgo. É quase o dobro do previsto para todo o mês. Além disso, o lixo jogado nos arroios dificulta a operação das máquinas. Desde segunda-feira, a Prefeitura já retirou 120 metros cúbicos de lixo do local.
é mais de 20 caçambas de entulhos. Milímetro de água quer dizer 1 litro por metro quadrado, ou seja, são milhares de litros de água, muito rapidamente encharcando os mananciais e chegando à casa de bombas. Então foi muita chuva. Segundo, tão importante quanto é isto e lamentável dizer, é o volume de lixo que ainda chega nas grades das casas de bomba. No município de Esteio, a situação é ainda mais grave. Cerca de 600 famílias tiveram que deixar suas casas. Alguns moradores conseguiram retornar hoje pela manhã, mas esse retorno foi desolador. Eu tava na casa da minha cunhada, meu. Sabia que eu tinha perdido tudo, mas não assim, moça. Assim não. É material escolar, minha mochilinha, meu. Já é a quinta vez que a gente tá passando essa situação aqui, todos os moradores aqui nessa rua. Então essa aqui foi a pior. Desde domingo já choveu 200 milímetros na cidade. A água invadiu a maioria das casas na Avenida Bento Gonçalves. A gente luta, briga, a gente paga os impostos, todo dia tá tudo desse jeito. Vocês vão ver minha casa, o estado que ela tá. Tá tudo estragado lá dentro. Eu quero que vocês vão lá dentro ver, tá tudo virado, eu perdi tudo, não tem mais nada lá. Em Montenegro, a 60 quilômetros de Porto Alegre, o rio Caí transbordou. À tarde, o rio chegou a ficar 5,5 metros acima do nível normal. A previsão é de que ele continue subindo nas próximas horas. Os bairros mais atingidos foram o Ferroviário e Industrial. Também foram registrados alagamentos em outros pontos da cidade. No bairro Aeroclube, o arroio transbordou. 10 famílias precisaram deixar as casas e foram removidas para o ginásio da cidade. Como medida de segurança, a energia elétrica foi desligada em alguns pontos do município. Os rios dos Sinos, Uruguai e Taquari também subiram e invadiram cidades ribeirinhas. Segundo a Metsul, há risco de enchente nos próximos dias na região do Médio Uruguai e na fronteira oeste. E o governador José Ivo Sartori sobrevoou áreas alagadas hoje à tarde e falou sobre o trabalho da Defesa Civil. Ele visitou residências e um abrigo em São Sebastião do Caí. Preocupado com a perspectiva de tempo instável e com o número crescente de pessoas atingidas pela chuva, pediu solidariedade à população do estado. Tem uma defesa civil extremamente organizada, isso é um testemunho e um exemplo para que todos os municípios também constituam a sua organização. Boa parte deles já tem, mas que junto com o município, as pessoas, a sociedade, ajudem e colaborem agora com todas as famílias que têm necessidades e que nós precisamos ajudar aqueles que precisam. A quinta-feira será de frio no oeste do estado. A fronteira terá grandes amplitudes térmicas. Geada ao amanhecer em Uruguaiana, mínima de 4 e máxima de 17 graus. Em São Borja, sol com nuvens. A mínima fica em 10 graus. Previsão de geada também em Alegrete. Sol entre nuvens no decorrer do dia. Mínima de 3 e máxima de 17 graus. E veja depois do intervalo. Manutenção do valor de cotas para compras no exterior beneficia municípios na fronteira com o Uruguai. A gente já volta. A região leste terá uma quinta-feira de tempo instável. Em Porto Alegre, o sol fica entre muitas nuvens e as temperaturas variam entre 11 e 17 graus. O mesmo acontece em Guaíba, que terá períodos de céu nublado, mínima de 11 graus. No litoral norte, quinta-feira de nebulosidade variável e possibilidade de chuva, máxima de 17 graus em Tramandaí. E agora a gente vai falar de planejamento agrícola. Ao longo dos últimos anos, produtores rurais abandonaram a monocultura para se dedicar à diversificação da propriedade. Além de garantir mais renda, uma alternativa extra de plantio traz segurança financeira. A TV Cachoeira nos mostra um exemplo que vem lá do Vale do Rio Pardo. Por lá, produtores de fumo mudaram os rumos dos negócios e deu certo.
Em pleno inverno, seu Sérgio Frantes está com tempo para planejar quais cultivos explorar nos 13 hectares da caprichada morada no interior de Veracruz. Eu acho que a opção que eu tive há uns 5, 6 anos atrás de deixar de plantar fumo e ir para hortigranjeiros e citros, hoje eu vejo que os resultados estão começando a aparecer. Básico aqui em Veracruz, a produção mesmo era o fumo. A partir que a cooperativa foi criada, começou a diversificação. Então, em 2012 era pouca a diversificação. Hoje, a gente visitando as propriedades, a gente já vê que evoluiu bastante. Os dados do levantamento anual da Associação dos Fumicultores do Brasil, a FUBRA, apontam que na safra 2005-2006, o tabaco contribuía com 73% das propriedades dos fumicultores. A produção animal com 16% e a vegetal com 11%. Em 2013 e 2014, a participação do tabaco baixou para 53%, enquanto a produção animal aumentou para 26% e a agrícola para 21%. Nós entendemos como sustentabilidade numa propriedade, o produtor ele não pode estar dependendo de uma única cultura, porque ele corre o risco de essa única cultura falhar ou por problemas climáticos, ou se não por questões de preço. Esse ano, por exemplo, nós tivemos sérios problemas com o preço de fumo. Comerciantes de Santana do Livramento e Rivera comemoram um aumento no número de turistas na região da fronteira gaúcha com o Uruguai. O principal motivo foi a decisão do governo em manter por mais um ano a cota de $300 para compras no exterior. A reportagem é da Web TV Cidade 10. O turismo de compras na fronteira Livramento Rivera dá sinais de reação depois de um período de incertezas pelo aumento do dólar, que gerou queda drástica do movimento nos dois lados e demissões em vários setores do comércio das duas cidades. A moeda americana continua em alta, mas o retorno dos turistas teve outro motivo: a decisão da manutenção, pelo menos por mais um ano, da cota de $300 para compras de brasileiros no exterior, que foi comemorada pelos empresários. Os turistas voltaram às compras, agitando os free shops no lado uruguaio e serviços no lado brasileiro. É muito positivo, porque já no momento atual, que o dólar está um pouquinho alto, e a manutenção da cota vem ajudar. Em Livramento, o dólar alto proporciona bons negócios para os turistas que passam pela fronteira, e as compras é a garantia de movimento em setores como o hoteleiro e gastronômico. Havia aquela preocupação com a redução da cota. Tínhamos essa preocupação com o fluxo de turistas ou compristas que deixariam de vir aqui. Essa cota se manteve e, com isso, não houve aquela queda tão brusca que se imaginava ter no nosso comércio de Rivera e, por consequência, no comércio de Livramento também. No norte do estado, o tempo fica fechado nesta quinta-feira. Na Serra, o dia começa com temperaturas amenas. Pode chover a qualquer momento em Caxias do Sul, faz 12 graus. No Planalto, sol com muitas nuvens. Em Passo Fundo, tempo instável, com chuva no decorrer do dia, máxima de 14 graus. No noroeste do estado, o tempo abre e o dia começa com temperaturas baixas. Amanhecer com 7 graus em Cruz Alta. Nas últimas décadas, nós mulheres temos conquistado espaços ocupados até então somente por homens. Mas agora é a vez deles invadirem espaços que por muito tempo eram só nossos. No Dia do Homem, a UPF TV nos mostra que o sexo masculino cuida e muito da aparência. Passou a época em que só as mulheres ficavam horas se arrumando. O padrão de beleza masculino era de um homem rústico. Hoje, os homens se preocupam com barba, cabelo, pele, roupas, com o corpo. O comportamento do homem vem mudando há mais de 10 anos já. Primeiro fora do Brasil, agora forte no Brasil. Então, o homem procura todos os mesmos artifícios que as mulheres para se dar bem, né?
Mudou um pouco o tempo de que o homem não precisava se cuidar, né? Antigamente tinha um pouco de preconceito com isso e hoje tá tudo diferente. O homem precisa se cuidar. E para essa turma aqui, nada de descanso. Eles pegam pesado para manter o corpo em dia. Hoje em dia é interessante não só a aparência, a beleza externa, mas também o cuidado com a saúde, né? Tu ter uma rotina de treinar o teu corpo, estar sempre em movimento, e isso faz bem tanto para questão estética quanto para uma saúde mental, uma saúde física também. Hoje o homem tem uma preocupação bem assegurada com a questão da sua qualidade de vida, né? Em virtude do aumento na sua jornada de trabalho, né? Foi se diminuindo a sua qualidade de vida e percebemos que os homens hoje procuram. E para se cuidar, o homem busca espaços onde se sente bem, um espaço próprio. Essa barbearia aqui foi ideia da Aline. A gente percebeu que realmente o homem buscava, por mais que eles não soubessem que eles gostariam disso. Com alguns homens a gente conversava, olha, se tivesse um espaço para ti, você seria, não sei, eu não iria fazer a barba numa barbearia toda semana, enfim. E aí a gente, mesmo assim, insistiu na ideia, e aí colocamos em prática e agregamos outras coisas que os homens gostam. Hoje ele está se preocupando mais com a aparência, se preocupa com a barba, com o cabelo, com a pele. Então, o homem moderno está buscando isso na casa especializada, no caso, na barbearia, né? Eu frequentava o salão da minha esposa. Imagina, mulher com papel celofane na cabeça, um ambiente nada masculino. Aqui é diferente, aqui o profissional me atende de uma forma diferente, eu tenho opções de serviço diferentes e eu me sinto à vontade. Para Leonardo, empresário no ramo de roupas masculinas há 14 anos, o homem mudou. Hoje, é comum ver homens usando outros padrões. O homem mudou muito, 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 em sentido de um homem mais solto para comprar, né? Um homem mais moderno, com mais variedades. Antes era um homem que era sapato preto, marrom, calça azul ou preta. E hoje não, hoje o homem ele quer usar, quer uma coisa diferenciada. No cabeleireiro, na academia, na barbearia, em uma loja de roupas. Não importa, o homem moderno está diferente. Se uma mulher tem que se cuidar, tem que estar linda para o homem também tem que estar lindo para ela, né? Então, parabéns a todos os telespectadores e colegas pelo Dia do Homem. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.